Bom dia! Estamos iniciando hoje uma nova série intitulado A História da Igreja. Vamos começar aqui com o nosso livro A Igreja. Começando pelo capítulo 1, estudaremos o primeiro tópico intitulado O Advento do Messias. Os imperadores romanos naquela época eram Otávio Augusto, 27 a 14, ou seja, 27 a.C., 14 depois de Cristo. Tibério, 14 a 37 depois de Cristo. A certa altura da história, foram os judeus forçados a cessar os sacrifícios de animais. E daí em diante começou a estudar a lei, a Torá. O escriba, que era a pessoa que estudava e interpretava a lei, passou a ser de grande prestígio entre os judeus. Até este ponto, o Templo de Salomão tinha sido o lugar central de adoração para todos os judeus antes do cativeiro babilônico. Depois que foram levados ao cativeiro babilônico por Nabucodonosor, os judeus tiveram uma nova criação. Criaram depois um novo centro de adoração que surgiu após o exílio babilônico, ou seja, no exílio babilônico, chamado as sinagogas, que significa casa de oração. Ela era também o centro social e educacional da comunidade. Além de ser casa de oração, servia como escola e também para reuniões sociais. O rabino, que é o mestre judeu, tomou o lugar do sacerdote. O sacerdote, no cativeiro babilônico, não tinha nada a fazer. Muitos, ou talvez todos, tiveram que ir para a lavoura para poder sobreviver, trabalhando lá no cultivo. Muitas sinagogas começaram a aparecer, porque lá em Babilônia foram espalhados por várias cidades dentro do Império Babilônico. E em cada cidade que iam muitos dos judeus, eles ali construíam a sua sinagoga. Então, começaram a aparecer muitas sinagogas. Quando eles voltaram do cativeiro babilônico para a Palestina, em cada vilarejo que eles foram, ou que começaram novamente a sua vida social, em cada vilarejo tinha uma sinagoga. E essas sinagogas se espalharam por todos os lugares. Nos dias de Jesus e dos apóstolos, havia muitas sinagogas e Jesus e os apóstolos, inclusive, ensinaram na sinagoga dos judeus sempre ao sábado, porque ao sábado era o dia do culto e dos ensinamentos da lei de Moisés. Então, em outras nações onde havia núcleos de judeus, também criaram-se as sinagogas. Prosseguiam observando as festas que se originaram no tempo do Pentateuco, sendo a Páscoa a mais significativa. Dentro do judaísmo havia várias seitas religiosas. As mais conhecidas eram a dos fariseus, separados, e saduceus, justos. Os fariseus, ou separados,
constituíam a mais influente seita dos primeiros anos do Novo Testamento. O nome fariseu vem do verbo hebraico parash, que significa separar-se. Eram tradicionalistas, ortodoxos. Muitos eram virtuosos aos seus próprios olhos, e a lei era de grande valor para eles. Inicialmente, primavam pela pureza religiosa. Depois se tornaram secos, ritualistas e hipócritas quanto ao comportamento espiritual. Jesus a denunciou como hipócrita, aquele que coloca um fardo pesado na costa dos seus seguidores e não ajuda nem com a ponta do dedo. Jesus denunciou também que eles limpavam o exterior, mas o interior continuava sujo. Jesus disse também que parecia um sepulcro caiado, que por fora é lindo, bonito, mas por dentro só tem ossos de mortos e imundícias. Os saduceus, por sua vez, derivaram seu nome de um sumo sacerdote dos dias de Davi e Salomão, chamado Zadok. Vamos ver o que diz a Escritura Sagrada. Em 2 Crônicas 31, versículo 10a, diz: E Azaria, o sumo sacerdote da casa de Zadok. Em Ezequiel 40, versículo 46, diz: Mas a câmara que olha para o caminho do norte é para os sacerdotes que têm a guarda do altar. Estes são os filhos de Zadok. Em hebraico, a palavra saduceu significa justo. Menores em número que os fariseus, os saduceus detinham poder político e governavam a vida civil judaica nos dias de Herodes. Herodes era edumeu e governava a Judéia. Eram também helenistas, ou seja, seguiam a filosofia grega, isto é, partidário dos gregos. A teologia deles era a interpretação literal da Torá, a lei de Moisés. Não sobreviveu à destruição de Jerusalém no ano 70, quando o general Tito destruiu Jerusalém e queimou o templo. Já o farisaísmo tornou-se o alicerce do judaísmo ortodoxo moderno. Portanto, o judaísmo deu origem ao cristianismo, que se espalhou primeiro pelo Império Romano e, mais tarde, por zonas mais distantes. As profecias afirmavam a vinda do Messias e, de fato, ele veio. Há mais ou menos 40 profecias sobre Cristo no Antigo Testamento. Na sua maioria, elas são chamadas messiânicas. A primeira está registrada em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que diz que o filho da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E a última está em Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Os livros com mais profecias são os livros de Salmos, Isaías e Zacarias. O livro de Isaías é o que tem o maior número de profecias, havendo pelo menos 16 referências ao Messias, sendo do capítulo 53 ou do capítulo 53 a mais conhecida. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva neste canal e compartilhe com a sua rede social. Tenha um bom dia. Voltaremos na próxima falando sobre a genealogia de Jesus.